Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade então aos nossos estudos com relação a esses temas tão importantes para a nossa formação, né? Para a nossa compreensão da realidade, do mundo, da religião. Se semana passada nós vimos a questão dos gestos com as mãos, né? O que significava esses gestos. Hoje nós vamos dar um avanço um pouco mais adiante na questão das palavras, né? Pessoal, só uma palavrinha aqui com você, é o seguinte, eu sei que tem um grupo expressivo de pessoas, cidadãos brasileiros, que professam não ter fé alguma, certo? Nem participar de religião alguma. Mas, o que é evidente, eu tenho tentado, desde o princípio que conversei com vocês, e desde no momento que comecei a ensinar para vocês, eu quis deixar isso muito claro. Olha, independente de você acreditar ou não, o fenômeno religioso é um fenômeno humano. Não existe como se negar a religião, certo? No Brasil nós temos em torno de quase 3, 4%, mais ou menos, segundo o IBGE, que se declaram ateus. Tudo bem. Inclusive, dentro da perspectiva do ensino religioso, uma das formas, uma das vias pelas quais se explicam a questão da existência humana na Terra é o nada. Nós vamos ver isso também. Ora, existe. O que é que o homem quer com a religião? Ele quer dar um sentido para a vida, certo? Pós-morte. O que é que vai acontecer depois que a gente morre? Ele quer dar um sentido. Mas existe um grupo de pessoas muito grande, muito expressivo, que diz que não existe nada depois que morre. E tem suas convicções para isso. No entanto, dentro do ensino da religião, a gente tenta mostrar o seguinte: embora você não creia, existe esse fenômeno na sociedade e tem coisas que você faz e você nem percebe que está ligado, está vinculado à questão da religião. Por exemplo, se você comemora Natal, Ano Novo, São João, enfim, essas festas de santos que tem aí na sua cidade, você pode negar a fé, você pode negar e dizer-se um ateu, mas você está sendo, de uma forma ou de outra, impactado. A sua vida tem relação com a religião. Se você foi batizado ou vai se batizar em qualquer tipo de batismo, se você faz qualquer coisa desse tipo, se você não trabalha nos feriados religiosos, fica em casa ao invés de estar trabalhando, aproveitando-se da religião, porque o feriado religioso de Páscoa, de Corpus Christi, da Padroeira do Brasil, né? Dia 12 de outubro, e tantos outros feriados que a gente tem aí, se você fica em casa desfrutando dele, você está sendo afetado e impactado pela religião. Então não tem como você fugir dela. É um fenômeno social, um fenômeno humano. A história da humanidade é a história da religião. Pronto, acabou. Então, ou acreditando ou não, é uma coisa que me impacta e eu tenho que conhecer. Eu tenho que conhecê-la, porque eu interajo, eu convivo com ela, certo? Eu vou passar aqui para vocês a atividade dessa semana, nesse sentido, já que nós estamos avançando um pouco mais nos nossos estudos para ir aprendermos e aprendendo aos poucos algumas coisas interessantes com relação à religião. Pronto, aqui hoje nós vamos falar sobre as palavras, como eu falei. De Osana a Eledá, a linguagem e o que significam os principais termos das religiões brasileiras. Esta é a primeira aula. Nós vamos fazer ainda outra aula, ou mais umas duas aulas, para nós conhecermos dentro das religiões. Claro que não vai dar para ver todas as religiões, mas aquelas que a gente vê sendo exercitadas no Brasil, né, com mais frequência. Nós vamos ver então as principais palavras e os seus significados dentro dessas religiões. E aí, como de costume, vocês irão ler o texto, como está aqui, certo? Ler o texto. Olha o título aqui, como está bem interessante. Né? Como as palavras representam mais que a fé, mas a cultura de um povo e o que é necessário saber para compreender e respeitar as diferenças à luz da espiritualidade. Pronto, aí você vai ler um pouquinho, já que você está aí já no período final do ensino fundamental. Acredito, como já falei em outros momentos, que vocês têm uma carga de leitura até
razoável. Aqui não dá nem uma página e meia. Vocês vão ler, no máximo 2 páginas. Vocês vão ler um pouco do final do texto. Nós temos aqui o guia da fé, né, em palavras. O guia da fé em palavras. Tem aqui algumas coisas interessantes para que vocês possam ler e ver como tem sido o cenário da espiritualidade ou da religiosidade do povo brasileiro. Nós vamos começar hoje, então, pelos católicos, já que o catolicismo é o ramo do cristianismo de maior expressividade na atualidade. Cogita-se que a partir de 2050 o número de protestantes seja maior do que o de católicos no Brasil. Mas daqui até lá, se concretizar essa expectativa, ainda falta muito tempo, né? No atual cenário, nós temos essas estatísticas aqui, certo? Veja bem, até o final do século XX, né, ou seja, até o ano 2000, nós tínhamos 75% dos brasileiros ou de católicos no Brasil, certo? Hoje, no século XXI, aí com seus 20 anos, né, do século XXI, nós temos 50%, ou seja, houve uma queda de 25% ou de 1/3 do número que eles tinham até o final do século XX. Isso é muito expressivo, pessoal, é muito expressivo, certo? E aí, um pouco mais abaixo, para o propósito da nossa aula, nós vamos ver as expressões, né? Como vocês estão vendo aqui, que são mais conhecidas na igreja, certo? Expressões que estão na igreja, que faz parte do catolicismo. A mais conhecida talvez a Ave Maria, que vocês estão vendo aí o significado, Eucaristia, que também estão vendo aqui o significado, e Texto da Misericórdia, que também estão vendo aí o significado, certo? Aqui nós temos a fonte, então vamos para a atividade para não ficar muito demorado. Na atividade vocês vão responder, mais uma vez, com verdadeiro ou falso, muito fácil de responder a atividade, certo? E aqui na questão de número 1, nós temos, cientificamente, uma comunidade que divide a mesma crença é algo presente na Terra desde os primórdios da existência humana. Isso de acordo com o texto que você leu um pouco acima, é verdadeiro ou é falso? Está assim lá no texto, é verdadeiro ou é falso? Aí você marca um X, quem for fazer no caderno, e quem não for fazer no caderno vai fazer lá no formulário do Google e vai marcar também a opção. A número 2. Cultura abrange tudo aquilo que as pessoas produzem, criam e se identificam, né? E as identificam, porque ficou junto aqui na escrita. E as identificam. Portanto, religião é cultura. Simboliza... pessoal, deixa eu fazer essa leitura aqui novamente, que não ficou boa, que ficou meio junto aqui. Deixa eu fazer a releitura aqui. Cultura abrange tudo aquilo que as pessoas produzem, criam e se identificam. Portanto, religião é cultura. Simbolizada por ritos e cerimônias, a religiosidade busca estreitar o relacionamento entre o homem e o transcendente, e entre o homem e os seus semelhantes. Pronto, agora ficou melhor a leitura, né? Porque aqui na configuração da tela ficou junto as palavras, difícil de interpretar. Mas enfim, saiu. Você vai ler isso aí, vai comparar com o que você leu lá em cima. Veja que isso aqui é uma citação, está entre aspas. Se é uma citação, tem que estar exatamente igual lá no texto, certo? Se isso aqui estiver igual lá no texto, você responde que é verdadeiro. Se não tiver, responda então que é falsa. A questão número 3. Eucaristia. Um dos principais rituais sagrados da igreja. Pão e vinho tornam-se corpo e sangue de Cristo. Isso é verdadeiro ou é falso, pessoal? De acordo com o que vocês leram lá em cima. Você vai colocar aí. Terço da misericórdia. Devoção que consiste em orações repetidas baseadas
nas aparições que uma santa evangélica recebeu de Deus. Isso é verdadeiro ou é falsa? Essa afirmativa é verdadeira ou é falsa? Você vai dizer, então, de acordo com o texto. Eu acredito que está muito fácil para que vocês respondam sem maiores dificuldades. E qualquer dúvida que vocês tiverem, com exceção daquele probleminha que a gente teve de leitura aqui na questão 2, se alguém tiver alguma dificuldade ali, só é perguntar aqui no WhatsApp. Mas eu acredito que se continuar assistindo na repetição da leitura que eu fiz, ficou bacana, certo? Então, pessoal, é isso aí. Vamos aprender com tudo isso a respeitar a religião do outro, respeitar a diferença, observar os detalhes do sagrado que está presente nas mais simples expressões, dos mais simples gestos das pessoas, certo? Nas palavras que são usadas pelas pessoas, saber o significado que elas têm, certo? Para que a gente possa entender um pouco desse fenômeno tão extraordinário da história humana, da cultura humana, que é a religião. Um abraço a todos, até a próxima aula.